cirurgia. Hoje estamos aqui para falar com a massoterapeuta Sabrina, que atua nesse ramo da estética há 8 anos. Estamos buscando responder algumas dúvidas que algumas pessoas possuem com relação às cirurgias plásticas. Bom dia, Sabrina. Bom dia. Irei lhe fazer a primeira pergunta. Qual é o perfil dos pacientes e quais os principais motivos que os levam à procura desse serviço? Bom, o perfil do paciente normalmente é de mulheres, né? Normalmente de classe média, e até as pessoas mais humildes elas estão procurando a cirurgia. Elas acabam fazendo financiamento para conseguir o corpo perfeito. Na verdade, o único motivo que seria o único motivo da cirurgia em si é em busca da beleza, da autoestima, né? As pessoas procuram isso. Até a gente pode pôr um exemplo de mulheres que têm câncer de mama, por exemplo, elas vão pôr uma prótese não pela saúde, elas vão pôr uma prótese porque elas querem se sentir melhor. Mas não é porque precisa ser posto uma prótese depois de uma retirada de mama, por exemplo. Então o único motivo real é para a pessoa se sentir melhor, para ela se sentir mais bonita. Porque a sociedade hoje ela impõe isso, né? A propaganda, eles não colocam um manequim 42, 44, eles põem um manequim 38, 36. Então a sociedade impõe muito isso. E é mais rápido procurar uma cirurgia do que uma academia ou tratamentos estéticos que seriam mais saudáveis. Ok. Próxima pergunta. Qual a faixa etária e os limites de idade para a realização de uma cirurgia plástica? Bom, na verdade, o limite, seria dos 18 anos, porque o seu corpo ele já estaria formado, mas existem cirurgiões plásticos que fazem em adolescentes, o que não é indicado, por isso que a gente precisa sempre ter um profissional que conheça, que seja conhecido, para ele não, um adolescente que está em crescimento ainda. Na verdade, no começo desse ano, teve novas regras sobre a cirurgia de redução de estômago, que a faixa etária era de 18 anos e foi passada para 16, e o máximo era de 65 anos e foi tirada, essa idade. Então as pessoas elas simplesmente precisam estar totalmente saudáveis para fazer a cirurgia de redução de estômago, por exemplo, que hoje ela é uma cirurgia plástica. Porque após a redução de estômago, você vai ter que ter retirada de pele, retirada de gordura. Então, nesse caso, foi diminuído a idade, foi para 16 anos. Mas mesmo assim, tem bastante cirurgiões que fazem em adolescentes, próprio silicone, nariz, orelha, essas coisas, mas ainda está em formação. O certo seria não fazer, mas é feito. E quais são as cirurgias mais procuradas e os problemas mais frequentes em relação a elas? Bom, as cirurgias mais procuradas são as faciais, decorrentes de expressão, rugas, flacidez de pele, são as mais procuradas, e prótese de silicone. O Brasil está em terceiro no ranking de cirurgias plásticas, é um dos países que mais faz cirurgia. E a lipoaspiração ela fica em primeiro lugar, suicídio dos riscos. Então, assim, na cirurgia facial e prótese, por exemplo, não há muitos riscos, assim, normalmente tem que ser cuidados pós-operatórios. E o único risco que você pode ter é de você ter procurado um cirurgião que deforme o rosto, por exemplo, Então você tem que ter conhecimento total do seu cirurgião para que isso não ocorra. O silicone também é muito tranquilo, a cirurgia pós-operatória, em 20, 30 dias você está super bem. A única coisa que pode acontecer, vamos supor, no silicone, que sempre tem um corte, as pessoas às vezes podem ter quilóide, alguma coisa assim. Mas não é decorrente do cirurgião, assim, é do próprio organismo, que fica uma pelezinha maior ali e tal. A lipoaspiração ela já é mais perigosa, ela tem mais risco.
Hoje em dia a gente tem até a bioplastia, tem outras técnicas que são mais, não são tão agressivas, porque antigamente a gente tinha a lipoaspiração normal, é uma cânula enorme enfiando em você e pode agredir, agredir órgãos e levar até a morte da pessoa. Mas hoje em dia a gente tem técnicas muito mais aprimoradas disso. Então assim, com laser, com produtos que é aplicado para diluir a gordura para depois retirar, né? Mas assim, a lipoaspiração é uma das cirurgias que pode ter mais riscos durante a operação, assim, e após também se você não estiver curado, né? Então tem que ficar muito tempo em repouso, fazendo drenagem linfática, tem todo um cuidado, né? Pós-operatório também. Ok. A última pergunta. Qual é o procedimento mais eficaz e seguro para quem deseja fazer uma cirurgia plástica? É como os estudantes, tem que saber sobre o cirurgião, né? Tem que buscar saber se ele é médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Estética, né? Ele tenha esse diploma, procurar em clínicas estéticas, saber, né, se eles conhecem esse cirurgião, ver pessoas que já fizeram, para ver se, né, foi tudo bem, se ficou tudo legal. Na verdade, você tem que se informar sobre o médico. Após você saber que o médico, ele é sensacional, um bom médico, fica tudo mais tranquilo, né? Ele vai te encaminhar a fazer exames, para ver se você pode também fazer, porque tem uma bateria de exames. Tem pessoas que não podem, que, né, tem algum probleminha de sangue, qualquer coisinha de errado você já não vai poder fazer, porque é uma cirurgia como se fosse qualquer outra, né? Você vai entrar bem, mas você pode não sair bem. Então você tem que estar saudável para você fazer a cirurgia. Às vezes tem pessoas mais gordinhas que querem fazer cirurgia, mas elas precisam emagrecer um pouquinho antes para depois fazer, porque, né, já estão um pouquinho acima do peso, é mais complicado fazer esse tipo de cirurgia. Mas é isso, procurar sempre estar bem informado sobre o cirurgião, ver pessoas, né, que já fizeram, estar bem informado sobre isso. Apesar de médicos bons, excelentes, podem ocorrer ainda mortes de pessoas diante dessas cirurgias? Pode sim, apesar de assim, que aqui no resto aqui, é bem difícil da gente ver, porque a gente tem bastante cirurgiões bons, assim, né? Na nossa cidade, por exemplo, ou em Chapecó, por exemplo, tem cirurgiões muito bons. Mas é assim, que eu não coloquei também, é uma cirurgia, então você tem que estar consciente de que você vai correr um risco. Você não está correndo, né? Você vai lá para correr um risco. Você pode sair bem como você pode sair mal, apesar de ser um médico bem indicado. Mas tudo pode acontecer, mas assim, o bom é que você procure sempre um médico especializado que seja mais indicado, assim. Às vezes você vai querer pagar um pouco mais barato numa cirurgia, mas depois você vai pagar mais caro. Então, o bom é você, às vezes, pagar um pouquinho mais, saber que o médico é bem conceituado, né? Sim. Muito obrigada a você. Bom, aqui encerra-se a nossa entrevista. Como pudemos perceber, a massoterapeuta Sabrina nos respondeu muitas questões e tirou muitas dúvidas de muitas pessoas que ainda estavam com dúvidas diante dessas questões, que seriam as cirurgias plásticas. Obrigada e até mais.